Atos 4, do 23 ao 37. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito os principais sacerdotes e os anciões. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfureceram os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Levantaram seus reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o seu santo servo Jesus, o qual ungiste, Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gentes de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém. Amém. Impressionante aqui o povo de Deus em oração, né? Depois do que acontece com os apóstolos, eles são presos, depois são libertos, e eles contam então, Pedro e João contam o que havia acontecido. E aí, qual a oração? O que eles pedem para Deus? Ah, Senhor, tem misericórdia de nós, esse povo está perseguindo a gente, coitadinho de nós, nos ajuda, não deixa perseguir nós não. Nada disso, né? Ele diz: Tu, soberano Senhor. Eles levantam unânimes a voz, todos unidos em oração, né? Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz. E primeiramente eles olham para quem Deus é, né? É o soberano. Nós estamos aqui, os reis da terra são subalternos. O Senhor é o soberano, o Senhor é o rei dos reis. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, até aí fala, olha, a gente tem que aprender a orar assim, olhando para quem Deus é e para aquilo que Ele faz, né? Para aquilo que Ele faz e fez e fará, né? Então, fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há e os mantém com o seu poder, né? E aí fala, e vai citar Davi, o Salmo 2, né? Falando, isso já está lá, né? No Salmo 2, né? Que os gentios iam se levantar contra Deus, mas coitados, quem somos nós contra Deus, né? E aí a petição deles é para quê? Senhor, concede que nós possamos anunciar com intrepidez a Tua palavra, né? Diz aqui, nós, em vez de eles não estão focados no problema, eles estão focados em Deus e fala para Deus: Senhor, agora o Senhor é quem olha para as ameaças deles, né? O Senhor é quem olha. Quanto a nós, ao verso 29, Senhor, agora olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. É o que nós precisamos também pedir em oração, né? Não deixe, Senhor, que sejamos acovardados, né?
nós possamos anunciar com intrepidez a Tua palavra e que os teus sinais se manifestem em nome do Teu santo servo Jesus. E qual é a resposta de Deus? Tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus, né? Então, ou seja, é uma oração que Deus muito se agradou, né? Deus responde e faz com que todos sejam cheios do Espírito Santo, porque essa é a vontade de Deus para o seu povo, né? E aí, o 32 fala que da multidão dos que creram era um coração e alma. Isso aqui é um milagre, porque se na vida de poucos às vezes é difícil todos ter um pensamento, né, um coração e alma unidos, que dirá na multidão. A multidão dos que creram era um coração e alma, como se fosse um só homem, um só coração, uma só alma, unidos, né? E nesse amor de cuidar uns dos outros, né? Como Jesus diz, nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E por fim, lembra da música do Barnabé? Está aqui o Barnabé, lembra? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre. Tem que voltar a cantar essa música, né? Também chamado de José das Consolações, era bom e piedoso, cheio de fervor e fé, homem de Deus. Amém, né? Oremos ao Senhor, rogando a Ele que nos faça um povo cheio do Espírito Santo e que possamos olhar, né, para nossa oração, aprendermos a orar assim, olhando para quem Deus é e para aquilo que Ele faz, né? Vamos fazer nosso pedido de oração.